Oséias capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia contra os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Versículo 2: quando juram, mentem, matam e roubam, e cometem adultério, eles cometem violência e sangue toca sangue. Versículo 3: por isso a terra se lamentará, e todos os que nela habitam desfalecerão, com os animais do campo e com as aves dos céus. Sim, e também os peixes do mar serão tirados. Versículo 4: todavia ninguém contenda, nem reprove o outro, pois o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Versículo 5: por isso cairás de dia, e o profeta também cairá contigo de noite, e destruirei a tua mãe. Versículo 6: o meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Oséias, ele nos traz essa palavra, né? Começa dizendo lá no versículo 1 do capítulo 4, falando do ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Dê atenção. Deus abre Oséias 4 com um tribunal, né? Ele não fala apenas como um pai, mas ele está falando como um juiz, alguém que está trazendo um juízo, alguém que está, julgando uma situação, há uma controvérsia, uma acusação séria contra o povo. E qual é a acusação contra o povo de Deus nesses dias? A Bíblia vai dizer que não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. O problema de Israel não era apenas algo moral, mas era algo mais profundo, era algo espiritual e principalmente algo relacional. Eles haviam perdido o conhecimento de Deus, não a informação a respeito de quem era Deus, mas o conhecimento pessoal de uma vida de relacionamento com Deus. De relacionamento com Deus. Então, o livro do profeta Oséias é levantado nos seus dias para profetizar justamente para aquele povo, mostrando a sua condição. E eu acho interessante como Deus... a condição que Deus coloca para Oséias. Deus fala: olha, Oséias, você vai escolher uma mulher lá e tal, vai se casar, uma esposa ali, vai tirar alguém do prostíbulo para ser sua esposa, para mostrar como Israel era, Oséias é traído, reconcilia, para mostrar como Deus aceitava, enfim, todo um contexto ali de uma história, de uma vivência daquilo que Deus estava querendo dizer a respeito do seu povo, da condição da sua nação, da condição do que o povo de Deus estava enfrentando. Como eu falei, o problema de Israel não era algo apenas moral, não era apenas uma questão de práticas erradas, mas era principalmente o fato de estar longe de Deus, saber quem era Deus, porque saber eles sabiam, ou já haviam ouvido falar da lei, procuravam ainda de alguma forma manter guardar algumas ordenanças, embora mesclado com a desobediência, misturado com outros deuses, mas não queriam abandonar totalmente a Deus, mas também não decidiam ser totalmente fiéis a Deus. E essa questão espiritual, dessa vida de relacionamento com Deus, era causada pela ausência do conhecimento de Deus, né? Do conhecimento de Deus, e que estava gerando todo esse mal, a corrupção no povo de Deus naqueles dias. E nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 2, que quando o povo deixa de conhecer a Deus, a primeira coisa que vai acontecer é a verdade desaparece. A verdade desaparece, a misericórdia se perde e o pecado se multiplica. A verdade desaparece, a misericórdia se perde e o pecado se multiplica. E tudo que nós vemos aqui
nós conseguimos enxergar nos dias que nós temos vivido. Na atualidade, são situações presentes. A verdade já é algo, sabe, subjetivo. Você tem que questionar se aquilo que você ouve, se aquilo que você vê, se de fato é verdade. Você precisa analisar os lados das situações, né, para ver se de fato aquilo é uma verdade, de fato, que está sendo apresentado. A misericórdia, ela quase não existe mais. São poucos que olham para o necessitado e se compadecem da sua necessidade. Alguns, eles demonstram misericórdia, mas na intenção de obter benefícios, de usar a necessidade do outro para a autopromoção, para o benefício pessoal, ou seja, a misericórdia quase zero. E o pecado, então, nem se fala, né? A multiplicidade do pecado, o pecado se multiplicando, mentira, violência, adultério, injustiça, são frutos de um coração desconectado de Deus. E Deus vem dizendo, versículo de número 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E Deus não está falando mais com aqueles que não conhecem a Deus. Deus está falando do seu povo, daqueles que se chamam pelo seu nome, que está perdendo, está sofrendo. O pecado, ele não começa no comportamento, mas ele começa na falta de relacionamento com Deus. Como nós falamos outro dia, o que tem permitido o avanço do pecado, da destruição e de todo o mal que tem tomado o mundo de um modo geral, é a passividade do povo de Deus. É a falta do povo de Deus se achegar a Deus, se aproximar de Deus, se, sabe, buscar um relacionamento mais aprofundado, um conhecimento relacional do Senhor, de quem Ele é. Porque essa falta de conhecimento, ela vai trazer consequências que atingem toda a criação. Não é algo que vai simplesmente afetar a minha vida. Porque nós vemos no versículo 3, diz assim: por isso a terra se lamentará, e todos os que neles habitam desfalecerão, com os animais do campo e com as aves do céu. Sim, e também os peixes do mar serão tirados. Olha a consequência do homem se apartar de Deus. Olha como o efeito é tão catastrófico nas nossas vidas, quando nós deixamos de buscar essa comunhão, buscar esse relacionamento. Sabe, a terra fica lamentando, os animais, as aves e até os peixes passam a sofrer. Isso revela um princípio bíblico, que quando o homem se afasta de Deus, toda a criação sente os efeitos. E aí nós olhamos para as catástrofes que acontecem no mundo afora e nós justificamos aquecimento global, justificamos a poluição, sabe, a garrafa PET que você não colocou no lixinho certo para ser reciclado, você jogou na rua, sabe? Não é. É o nosso afastamento, é nós nos apartando de Deus, nós, igreja do Senhor, nós, povo de Deus, porque, como diz o versículo 6, o meu povo está perecendo, o meu povo está sofrendo, o meu povo está penando, porque tem se apartado da minha presença. Isso causa uma crise espiritual, sabe? E isso vem precedendo aí crise social, moral e até mesmo ambiental por causa do homem se apartar de Deus. Queridos, e é algo que nós precisamos nos atentar para isso. Não é, como eu falei, não diz respeito a você conhecer o que está na Bíblia. Sabe, nós estamos aí no plano de leitura bíblico, né? Estamos firmes aí, glória a Deus, lendo a palavra do Senhor, mas não se trata apenas de você ler. Não se trata apenas de você saber o que está escrito na palavra do Senhor. Sabe, não é você ter alguns versículos na sua memória, citando decor, sabe, sabendo, que nem eu falei Oséias aqui, e você procura, aí você fala, não, você vai à sequência, sabe a sequência dos livros. Não é esse conhecimento de Deus que a Bíblia está nos falando. Mas a Bíblia está nos falando de conhecimento pessoal, individual, daquilo que Jesus falou: entra no teu secreto, fecha a tua porta e conversa com o teu pai no secreto.
da sua vida, da sua vivência, não conhecer de ouvir falar, sabe, mas conhecer de andar com Ele, de estar com Ele, junto com Ele a cada dia, aquela proximidade, aquele relacionamento com Deus que você percebe, que você é até levado ao nível dos sentidos de perceber a presença de Deus aonde você está na sua vida, andando contigo, estando contigo. Sabe, o que Deus está falando por meio do profeta Oséias é justamente dessa proximidade, desse conhecimento, porque quando o homem se aparta de Deus, toda a criação acaba sofrendo. Quando o homem deixa esse relacionamento, sabe, essa crise espiritual, ela vem afetando todo o mundo à nossa volta. E às vezes nós estamos correndo naturalmente na tentativa de melhorar as situações, enquanto o que deveríamos era pararmos e nos achegarmos a Deus. Pararmos e fazermos do nosso tempo prioridade para Deus, sabe? Reservarmos o nosso tempo, o nosso melhor para buscarmos a Deus, para orarmos a Deus, para clamarmos a Ele, para invocarmos o nome dEle. Mas o que eu acho mais interessante, que a Bíblia é uma espada de dois gumes, que ela corta para os dois lados, ela não corta de um lado só, e aqui ela corta mais de um lado do que do outro. A Bíblia vai dizer que o povo estava assim porque os sacerdotes primeiro haviam se apartado de Deus. O versículo de número 6 está dizendo, a parte B diz assim: também eu te rejeitarei para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Eu te rejeitarei. Está rejeitando quem? Ao povo? Não, está rejeitando o pastor daqueles dias. Porque o pastor não está ensinando as ovelhas a andar com a vida de relacionamento com Deus. O pastor está falando aquilo que é agradável aos ouvidos das ovelhas e não está conduzindo as ovelhas a se aproximar de Deus e a viver as verdades de Deus conforme a soberana vontade de Deus. Queridos, e aqui há um perigo, porque a falha dos líderes espirituais leva todo o povo a perecer. Deus aponta para os sacerdotes e profetas: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. O problema começou lá na liderança. Os sacerdotes esqueceram a lei, os profetas se corromperam e o povo ficou sem ensino. O sacerdote já ensinava aquilo que convinha. Quando você olha para o livro de Malaquias, isso se torna mais claro. Você vai ver eles negociando as ofertas. Eles não se importavam se Deus aceitava ou não as ofertas. O importante era ser benéfico para eles. Alguém vinha apresentar a oferta diante do altar, era um animal defeituoso, mas havia ali um aconchavo com quem estava entregando a oferta. Então o sacerdote falava: não, está tudo certo, sabe? Deus vai aceitar, vamos dar um jeitinho para Deus aceitar a sua oferta. Sabe, e Deus olha e Deus fala sobre roubar a ele. Deus fala que não estava aceitando o culto deles. Deus fala que não estava aceitando as ofertas apresentadas diante do altar, porque os sacerdotes não estavam chamando a atenção do povo de Deus para que andasse segundo a vontade de Deus. Os profetas, você olha desde Isaías, Jeremias principalmente, você vai ver muitos profetas profetizando aquilo que agradava aos ouvintes, aquilo que era benéfico. O rei ia se preparar para a batalha, lá vinha o profeta: ô rei, Deus manda te dizer que ele é contigo, a vitória é garantida, vai, o Senhor te dará a vitória, sabe? E um monte de situações ali, palavras positivas, palavras animadoras, mas vinha o servo de Deus, vinha o homem de Deus, que Deus sempre levantava alguém dele para proferir a verdade, e ele falava a verdade, mas já por causa daqueles que se corromperam, a verdade não era aceita. E o que nós temos nos dias de hoje? Não são as mesmas situações, não são pessoas falando coisas que nos agradam, não são pessoas, sabe, dizendo coisas, sabe, que você até chora, porque toca nas suas emoções, no íntimo do seu coração, e você fala: como é bom ouvir isso, mas não te transforma, não te leva a uma nova vida, não te leva a se aproximar de Deus, não te leva a um relacionamento, não te leva a uma renúncia, sabe, algo que passa a mão sobre o seu erro, sobre o seu pecado, e você fala: não, Deus ainda vai me abençoar, mesmo eu estando na condição que eu estou.
E aí se levanta profetas e profetas em nome de Deus. E quantos profetas nós temos, né? Misericórdia. Sabe, a gente se encontra com alguns aí, de tempos em tempos, que acontece alguma situação e é de um lado para o outro, cada virada de curva é uma profecia já. Fala, rapaz, queria ter uma intimidade com Deus desse jeito, né? Para ouvir tudo que Deus está falando dessa forma, porque é um eis que eu te digo a todo instante. E às vezes nós estamos em busca disso. Às vezes nós estamos nos apartando do Deus que transforma, que nos molda, que nos refaz, sabe? Mas isso nos leva a perecermos. Queridos, a palavra de Deus ela é bem clara em nos dizer que se nós nos apartarmos de Deus, o conhecimento, relacionamento, não é o conhecer de ouvir falar, mas é o conhecer de andar com Deus. Quando você anda com Deus, você não está ouvindo a voz de homens, mas você está ouvindo a voz de Deus para seguir a direção de Deus. Você não está indo a homens para buscar saber a vontade de Deus, mas você vai no seu secreto, em oração, buscar em Deus saber a vontade dele. Você vai às escrituras sagradas, compreender a vontade, a verdade, o caminho, a direção para a sua vida. Como o salmista declara no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você faz das verdades de Deus o norte para a sua vida. Mas a nossa realidade é uma vida onde vivemos um sofrimento constante. Estamos perecendo, começamos a nos levantar, planejamos um futuro, mas o fim não é aquilo que esperamos. O fim sempre é decepcionante, o fim sempre é triste. Por quê? Nós nos apartamos do Deus que muda a história. Nós nos apartamos do Deus que, sabe, nos leva a vivemos o plano e o propósito dele. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aquilo que você deseja, se você anda em relacionamento, em intimidade, em comunhão, conhecendo a Deus, por meio do relacionamento, sabe, você vai obter aquilo que você busca. A falta de conhecimento é rejeição, sabe? O que eles estavam fazendo não era porque eles não sabiam o que era Deus, porque a parte seguinte do versículo 6 vai dizer, porque tu rejeitastes o conhecimento. O conhecimento estava diante deles, assim como está diante de nós. O conhecimento de quem é Deus, das verdades das Escrituras Sagradas, não nos são ocultas ou escondidas. Mas a questão é, o que nós escolhemos? Ao que nós prestamos os nossos ouvidos? O que nós escolhemos acolher nos nossos corações? O que nós decidimos seguir? Que direção nós seguimos? Porque Deus está falando, vocês rejeitaram. Não é que eles não sabiam, não é que eles não tinham acesso, não é que eles não tinham ouvido falar a respeito da soberana vontade de Deus. Você olha para o livro do profeta Jeremias, você vai ver Jeremias sendo esbofeteado, jogado no poço, sendo, sabe, preso ali, quase morre de fome. Se alguém não leva pão e água para ele, ele ia perecer na prisão. Tanto que ele até fala, Deus, olha, cansei, não vou falar mais não. Não abra minha boca para falar mais nada do Senhor. Eu acho fantástica essa palavra, porque a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus queimava no coração de Jeremias, que ele não se conteve, abriu a sua boca e profetizou a palavra do Senhor, declarou. Mas Jeremias foi aceito? Jeremias, ele foi um dos profetas, ministerialmente falando, poderia-se dizer que foi um profeta fracassado. Ninguém se converteu. Jeremias profetizou e todo mundo fez o contrário ao que Jeremias falava. Ouviu os falsos profetas, mas não ouviu a Jeremias. Mas agora o povo foi levado para a Babilônia, muitos morreram, muitos sofreram, perderam os seus bens, porque a palavra do Senhor estava ali para eles, mas eles escolheram seguir outra direção. Eles não deram atenção à palavra de Deus, ao conhecimento de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus para a vida deles. E aqui cabe uma pergunta para nós. O que nós temos escolhido seguir? Nós temos seguido a direção de Deus para as nossas vidas?
a palavra de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus fala para nós, ou nós temos seguido, sabe, o que nós achamos melhor, mais agradável, mais confortável, que nos confronta menos, que nos, sabe, que nos massageia o nosso, que nos é mais aceitável. Muitas vezes nós estamos como esse sacerdote, rejeitando o conhecimento de Deus. Rejeitando, o conhecimento não está posto diante de nós, não era falta de oportunidade, era apenas rejeição consciente. Rejeição consciente. O sofrimento de todo o povo de Deus era pelo fato de conscientemente rejeitar a vontade de Deus. Rejeitar a palavra leva ao esquecimento de Deus, e esquecer de Deus leva à destruição. Quando você rejeita hoje uma palavra de Deus que vem ao seu coração, que Deus fala, que Deus te chama, que Deus te orienta, que Deus te dirige, isso vai gerando cauterização no seu coração. Você se esfria da vida de relacionamento com Deus. E daqui uns dias você já se aparta de Deus e não anda mais com Ele. Anda separado. Isso traz toda a tragédia que nos é narrada no livro do profeta Oséias. Toda a consequência, como nós vemos aqui no versículo 3. Por isso a terra se lamentará. Imagina a terra se lamentando. A terra padecendo. O que é a terra se lamentar? É aquilo que Deus falou lá no princípio para Adão. Adão, por causa do seu pecado, você vai ter que, suar a camisa para conseguir colher alguma coisa dessa terra. E para piorar, vai ter espinho e arbóreo. Vai ter ervas daninhas. Você vai plantar a boa semente, mas vai ter a semente ruim que vai vir para sufocar o seu bom plantio. Vai ser difícil, você não vai ter que só plantar, mas você vai ter que cuidar daquilo cotidianamente para não perder. Você já observou como é o plantio de hoje? Já tentou lá na sua casa fazer uma horta? Eu, quando morava na outra casa ali no setor Ceará, nós tentamos plantar batata doce. Sabe? Aí a batata nós enterramos ali e tal, plantamos, aí vem aquela ramagem bonita. Na hora de nascer a batata não conseguia crescer para dentro da terra, ela crescia para fora. E dali um pouquinho ela vinha um monte de caruncho, de praga, e ela ficava amarga, não prestava para nada, a não ser para ser jogada fora. Tentamos plantar, sabe, hortaliças ali, tiramos da terra, pegamos, colocamos outra terra, mas veio praga e mais praga e não se produziu nada. Hoje, se você não pegar o solo, corrigir com um bom agrônomo para fazer a correção do solo, adubar, sabe, colocar veneno, a semente já precisa vir preparada, e etc, etc. Você não consegue colher nada. Isso é consequência do quê? Isso é a terra sofrendo, lamentando por causa do povo de Deus se apartando de Deus. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e o que vai acontecer? Vou sarar a sua terra. Terra sarada. Terra sarada. Sabe, queridos, às vezes nós nos esforçamos tanto para alcançar as bênçãos do Senhor, mas nós nos esquecemos que todo o nosso esforço precisa ser apenas em nos relacionarmos com Ele. Mantermos relacionamento, intimidade, comunhão. É aquilo que Jesus falou quando Ele diz para não nos preocuparmos com coisa alguma, mas priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Tudo, o cuidado de Deus viria em nosso favor. É o mesmo que Oséias, Deus está falando por meio do profeta Oséias, dizendo: olha, vocês estão sendo destruídos porque vocês estão se apartando de mim. Toda a causa do sofrimento de vocês é o distanciamento da minha presença, da minha comunhão, porque vocês estão me rejeitando, sabe? Rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o relacionamento de Deus. E Isaías traz esse mesmo lamento. Isaías 5,13 vai dizer: o meu povo foi levado cativo porque não tem conhecimento, está faltando a proximidade com Deus, sabe? O Novo Testamento também nos traz alerta sobre isso. Efésios 4,18 vai dizer: obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Quando nos obscurecemos no relacionamento, no conhecimento de Deus, quando nos apartamos
da intimidade, da proximidade com Deus, nós acabamos sofrendo consequências, sabe, consequências ruins, das quais nós não gostaríamos nem para o pior dos nossos inimigos, nem para aqueles, sabe, de quem nós não temos um bom afeto. Efésios 4,18. Deixa eu ler aqui para você na outra versão. Olha o que Paulo diz aqui, Efésios capítulo 4, versículo 18, diz assim: seus corações fechados estão cheios de trevas, eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender os seus caminhos. Corações obscurecidos. Mateus 13, quando Jesus fala da parábola do semeador, ele vai falar dos tipos de corações, pessoas que rejeitam a palavra de Deus. E Jesus conclui dizendo: eu não pude salvar e nem curar a muitos, porque eles fecharam os ouvidos e o coração para aquilo que eu falei. Eles rejeitaram, eles viraram as costas. Sabe, queridos, a palavra do Senhor nem sempre ela vem de forma agradável para nós. Nem sempre ela vem como algo confortável, mas nós precisamos entender que sempre é o melhor para nós. O que Deus tem para nós, o propósito de Deus, a soberana vontade de Deus, para mim, para a sua vida, aquilo que as Escrituras Sagradas diz, a meu e a seu respeito, é o melhor para nós, é o que nós devemos abraçar para as nossas vidas. Jesus diz, Mateus 22, 29, diz assim: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Não conhecem quem é Ele, não tem essa proximidade. Os religiosos dos dias de Jesus conheciam os rituais, mas não conheciam o Deus da palavra. Quantas vezes conhecemos a palavra, mas não conhecemos a Deus? Não conhecemos o Deus da palavra, porque nós nos esforçamos simplesmente na superficialidade do saber o que está escrito, mas não saber quem está falando. Porque a palavra de Deus, ela, como a própria Escritura diz, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que faz divisão entre juntas e medulas, alma e espírito, faz discernimento do coração, das intenções do coração. Paulo diz que ela é o poder de Deus que transforma a vida do homem. Ou seja, não é algo apenas como um livro qualquer que nós abrimos, nós lemos, nós, memorizamos passagens, nós gostamos daquilo que está escrito, mas não causa nenhum efeito em nós. Quando nós buscamos o Deus da Bíblia, não apenas saber informação sobre Ele, mas viver a palavra dEle, nós somos levados a termos essa experiência onde a palavra causa esse efeito vivificador nas nossas vidas, esse efeito transformador. Os sacerdotes do dia de Jesus, não era que eles não conheciam a lei de Deus. Eles viviam debruçados, principalmente sobre os profetas, que falavam sobre o Messias, e eles oravam clamando pelo Messias. Mas o Messias veio, esteve entre eles, falou com eles, pregou para eles, fez sinais e maravilhas no meio deles, e eles o rejeitaram. João 1,11. E veio para os seus, mas os seus não receberam. E eu me pergunto, se Jesus estivesse aqui entre nós hoje, se nós estivéssemos nos dias em que Jesus esteve na terra, será que nós o aceitaríamos ou nós o rejeitaríamos? Como seria a nossa reação com relação a ele? É uma pergunta pertinente para nós, porque mesmo que Jesus não venha em carne novamente para estar entre os homens e andar entre os homens, nós precisamos nos relacionar com ele como se assim fosse. Precisamos entender que essa palavra, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela não é apenas para servir de informação para as nossas vidas, mas ela é para servir como um alimento, como o pão de cada dia que nos alimenta. Conhecimento bíblico sem relacionamento gera apenas engano e dureza de coração. Quantas pessoas que se ensoberbecem em dizer, em mostrar a sua posição, os seus diplomas, a sua capacidade de intelectual, o quanto já sabe. Há um tempo atrás, conhecemos uma pessoa que se orgulhava em perguntar qual o maior versículo da Bíblia, qual o menor versículo da... E eu ficava olhando para o camarada e a vida do camarada falava Jesus.
Por que não pega o maior versículo, o menor versículo e pratica para viver, ao invés de ficar questionando só para mostrar que sabe qual é o maior, qual é o menor e etc. Não é isso que muda, queridos. Não é o saber a ordem dos livros. Isso é bom quando eu vivo. Tiago fala em dizer que a fé sem obra é morta. É morta. Tiago vai dizer que se eu ouço, eu conheço, mas não pratico, de nada vale. Jesus vai dizer que eu sou insensato se eu ouço e não pratico as suas palavras, e a minha edificação vai ruir. Eu sou um construtor tolo. Eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso andar na palavra de Deus. 1 João 4,16, João diz: quem permanece no amor, permanece em Deus. Ou seja, as minhas ações, a minha vida, conhecer a Deus é um relacionamento de vida e amor, e a minha vida vai revelar esse relacionamento. Esse relacionamento é algo que vem para trazer vida, e vida para a eternidade. Sabe, o conhecer a Deus é viver a vida eterna. João 17,3, Jesus fala, né? Esta é a vida eterna, que te conheçam. Conhecer a Deus não é apenas saber a respeito dele, mas é receber a vida eterna aqui na terra. Conhecer a Deus vai produzir amor, conhecer a Deus vai gerar transformação, conhecer a Deus sustenta a fé, conhecer a Deus é a própria vida da alma, é o que nos completa. Queridos, a vida de relacionamento, de proximidade, de conhecimento pleno de Deus é o que vai nos tornar completo. O verdadeiro conhecimento de Deus não é intelectual, ele é pessoal, é diário e é algo transformador. É algo transformador. Sabe, há uns pouco mais de 20 anos atrás, eita Jesus, estou ficando velho. Há um pouco mais de 20 anos atrás, eu estava em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, e trabalhava muito com construções de hidrelétrica, então a gente viajava bastante para um lado e para o outro, e eu estava buscando uma oportunidade de me tornar um empreendedor. Era menino novo ainda, né? Mas não tinha conhecimento de nada, e a informação naquela época ela era bem restrita, não era algo muito fácil, de fácil acesso como nos dias de hoje. E eu fui para lá trabalhar, e quando eu estava lá trabalhando, eu recebi a resposta, na época eu entrei em contato com a Vivo para ser um representante, eu abri uma loja Vivo na cidade, lá no Mato Grosso, onde meus pais moravam, onde nós morávamos. Eu queria abrir uma loja deles lá, e eu entrei em contato com eles, pensando, não vão nem me dar atenção, mas quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, eles me responderam, eu abandonei o emprego lá, pedi conta lá, voltei para a cidade, sem saber nada do que eu encontraria, como seria, nem nada. E cheguei lá, tive uma reunião com o representante da região e tudo mais, para ver como seria o negócio, e quando ele me apresentou o que eu precisava, um ponto me colocou a perder tudo, que era tornar pessoa jurídica, abrir um CNPJ. Eu não sabia nem por onde começar. Conversei com um, conversei com outro, ninguém sabia me responder ao certo, ninguém me orientou. E por não ter conhecimento, eu voltei a assinar a carteira novamente, voltei a trabalhar para os outros e deixei de empreender. Por quê? Porque eu não tive coragem? Não, porque me faltou conhecimento. Porque eu não tive a informação necessária para ter a ação certa, a direção certa. Me faltou conhecimento. E a vida com Deus, ela é isso. A vida com Deus, ela é dessa maneira. Às vezes até nós nos empenhamos em buscar algo, em viver algo, mas a falta do conhecimento relacional com Deus nos impede de vivermos os bons propósitos de Deus para as nossas vidas. Nos impede de vivermos aquilo que Cristo prometeu, a vida abundante. E aí nós olhamos para as Escrituras Sagradas, para aquilo que Deus fala, e falamos, isso é uma utopia, isso é inatingível, isso é impossível de se alcançar. Misericórdia, o pastor prega isso, mas isso é loucura. Como alguém pode viver isso? Sabe por que não vive? Porque não tem o conhecimento do Deus vivo, o conhecimento relacional. É aquilo que João 8 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí nós perguntamos, qual é a verdade? Mas essa é a pergunta errada. Não é qual é a verdade, é quem é a verdade. Porque Jesus
é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. É Ele que nos leva ao Pai, é conhecer a Ele, é conhecer a pessoa dEle, sabe? Não é simplesmente pegarmos o plano de leitura, abrimos a nossa Bíblia e lemos, sabe? Indiscriminadamente, simplesmente por lermos, mas é nós nos debruçarmos sobre essa palavra, irmos lá em Gênesis 1 e buscarmos aonde está Jesus em Gênesis 1. Chegarmos em Deuteronômio, aonde está Jesus em Deuteronômio. Chegarmos lá em Reis, aonde está Jesus. Encontramos Jesus na palavra, porque Ele é desde o princípio, como João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por meio dele, e sem Ele nada pode se fazer. Ele está desde o princípio da criação, e quando nós passamos a entender essa verdade, e buscamos a Cristo nas Escrituras, nós passamos a encontrar essa vida de relacionamento. Que daí a palavra nos mostra, sabe, o Espírito Santo nos convence, a palavra nos transforma, nos constrange a vida de oração, nos leva a entendermos a necessidade que temos de vida de jejum, de oração, sabe, vida de renúncia, vida de entrega. Nós encontramos o prazer na lei do Senhor e passamos a meditar nessa lei dia e noite, passamos a colocar ela como algo de prioridade. Nós encontramos o amor de Deus nas Sagradas Escrituras, mas é buscando a Cristo, é buscando a Ele, não é simplesmente para saber como o mundo começou, sabe, como outro dia alguém perguntou, e é uma pergunta até relevante, né? Qual foi o peixe que engoliu a Jonas, né? Mas o que importa? O importante é o milagre que aconteceu, se é uma baleia, se é um tubarão, ou se é, sei lá, o Leviatã, né? A Bíblia fala sobre o Leviatã, que seja o peixe que foi importante, é o que Deus fez, mas às vezes o nosso foco está na direção errada, os nossos olhos estão na direção errada, e nós estamos perdendo a essência do conhecimento de Deus, estamos perecendo porque não o conhecemos, amados. A tragédia de Israel não foi apenas o pecado, mas a perca do relacionamento, com Deus. Sabe, eles perderam essa proximidade, essa aliança, essa intimidade com o Deus deles. Eles perderam, eles tinham templo, eles tinham sacerdote, eles tinham tradição, e que linda é a tradição deles, até hoje tem, mas não tinham comunhão. Às vezes nós estamos na casa de Deus, nós levantamos as nossas mãos, cantamos lindas canções, e quando a harmonia, a melodia, sabe, a canção nos toca, nós até choramos, e falamos aleluia, hoje, a presença de Deus foi real porque eu chorei, sabe? E nos envolvemos, mas será que estamos tendo relacionamento? Porque às vezes nós temos movimentos, mas nós não temos relacionamento. Às vezes nós temos emoções, mas nós não temos relacionamento. Porque relacionamento, ele independe de emoções. Relacionamento, ele independe de estruturas. Relacionamento, ele independe de tradições. Não são os meus rituais. Não é porque, hoje eu acordei, peraí, pisei com o pé esquerdo, tem que acordar com o pé direito, né? Tem que acordar com o pé direito para o dia ser abençoador, tem que levantar caindo de joelhos já para... Não, queridos, não é uma tradição, não são os seus rituais, é o seu coração entregue, é a sinceridade da verdade do seu coração. Quando você vai lá para o primeiro pecado, segundo pecado da história da Bíblia, né? Que é Caim matando Abel, você vai ver que Caim foi o primeiro a ter iniciativa de apresentar uma oferta a Deus. Abel, ele foi por causa de Caim falar, eu vou apresentar uma oferta a Deus. Mas Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus olhou para o coração de Caim e para a oferta dele. E por causa do coração de Caim, que mais à frente é revelado o que havia no coração dele, Deus o rejeitou, a ele a sua oferta. A ele a sua oferta. Não foi a questão de que tipo de oferta foi apresentado, mas é o coração que estava apresentando diante do altar de Deus. E Deus fala, se você vem diante do altar de Deus para entregar a sua oferta, e aí você lembra que tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta, volta, se conserte com o seu irmão, e depois você vem e apresente a oferta diante do altar. Porque senão Deus não recebe. Deus não recebe. Essa é uma verdade que eu poderia omitir, né? Para o benefício da oferta. Mas eu não quero, sabe, incorrer contra Deus
não ser aceitável diante de Deus e no dia do juízo ser culpado do sangue de vocês. A verdade está diante de vocês. A decisão do que vai ser feito com essa verdade é de cada um. Cada um decide o que vai fazer. Que decisão vou tomar? Mas a verdade, ela está sendo explanada. A verdade da palavra, o meu cuidado é falar simplesmente aquilo que está entre as 4 linhas das Sagradas Escrituras. Porque eu estou querendo mostrar que é uma Bíblia nova, tá? É as 4 linhas das Sagradas Escrituras. Sabe? É te levar a viver uma vida com Deus que não depende de alguém estar te puxando. Ô meu irmão, vem cá, vamos orar. Ô meu irmão, vem para a igreja. Não, é você ser aquele crente que não só vai diante de Deus, mas leva outros a viver a palavra de Deus. Leva outros, motiva outros, incendeia outros. Não é alguém que está apenas com o coração em chamas queimando por Deus, mas é alguém que incendeia outros, que leva outros aos pés do Senhor. Sabe, Israel perdeu esse relacionamento com Deus. Eles tinham tudo que eles precisavam, mas eles perderam a essência do que eles necessitavam. Hoje corremos o mesmo risco, igrejas cheias, Bíblias presentes, mas corações estão distantes. Qual é a sua dificuldade de ler a Bíblia? Se você pega uma versão como Almeida Corrigida Fiel, umas versões mais antigas têm uma linguagem mais fechada, às vezes você justifica, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mas existem inúmeras outras versões das quais facilita para você. Mas pastor, a minha Bíblia, a letra é muito pequena, eu não consigo enxergar. Baixa o aplicativo no seu celular. Você escolhe a versão que você quer ler. Você não quer ler, você ouve. Tem a Bíblia em áudio. Está difícil? Tem inúmeras facilidades. Por que nós não buscamos? Porque nós não queremos. Isso revela o nosso coração. As Bíblias estão dispostas, as igrejas às vezes até estão cheias, mas os corações estão distantes. Os corações estão distantes. Deus não está procurando apenas pessoas que saibam falar dele, mas Ele quer pessoas que o conheçam de verdade. Quer pessoas para dizer, olha meu amigo, olha o homem segundo o meu coração, olha alguém, sabe, em quem eu achei graça, alguém que anda comigo. A restauração, ela começa quando voltamos à palavra, a oração e a um relacionamento sincero com Deus. A nossa nação, as nossas casas, o nosso lar, o nosso trabalho, a nossa cidade, ela pode ser transformada se nós nos voltarmos a essa vida de comunhão com Deus. É aquilo que o Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando sua mente é transformada pela palavra, pela vida de relacionamento com Deus, tudo à sua volta é transformado. E que nós não venhamos a ser esse povo que vive de aparência. Alguém que tem até práticas bonitas, linguagens bonitas, aparência bonita, mas não tem a essência que é Deus. Não tem a essência que é Deus. Que vergonha que me dá quando eu ouço alguém falar, bem, eu fui ali, a pessoa disse que é crente, mas foi assim, assado, fez isso, fez aquilo, passou a perna, me enganou, trapaceou. Eu falo, misericórdia. Olha o nome do evangelho indo por água abaixo. Por aqueles que têm aparência de ser, mas verdadeiramente não são. Mas se nós pararmos a olhar para esses que estão à nossa volta, nós vamos incorrer nos mesmos erros para que ele. É o que Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O mundo está de mal a pior. Infelizmente a tendência é piorar. É piorar, não é melhorar. Mas uma coisa, eu preciso ter consciência. Eu preciso cuidar da minha vida com Deus. Eu preciso ter cuidado do meu relacionamento com Deus. Porque o dia que o Senhor chegar, o dia que Ele voltar, aonde Ele vai me encontrar? Aonde eu estarei? Sabe? Porque aquele que persevera até o fim será salvo. Não é aquele que começou bem. Não é aquele que um dia já foi alguma coisa. Não é aquele que tem aparência de ser, mas é aquele que persevera na vida de comunhão, de relacionamento, andando com Deus. Andando com Ele. Sabe, aí nós podemos descansar, como o Salmo 91 diz,
descansar o nosso coração nele, e sabemos que 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, porque eu não vou ser atingido, porque eu ouvi falar de Deus? Não, porque Deus é o meu alto refúgio, eu tenho a minha vida nele, Ele é meu abrigo, Ele é a minha proteção, eu me relaciono com Ele cotidianamente, a minha vida está fundamentada nele, e que nós possamos ser esse povo, sabe, que busca Deus, um povo que vive, que ama e caminha com Ele todos os dias, porque conhecer a Deus não é um detalhe, conhecer a Deus é o centro da vida cristã. Não há vida cristã sem conhecer a Deus. Não há vida cristã se você não aprender o relacionamento com Ele. Aquilo que Deus prometeu na sua palavra é verdade e se cumpre nos nossos dias. Mas a questão é, nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele para obtermos as bênçãos que Ele já conquistou por nós. É verdade que há um bom depósito para nós, e tudo que eu e você precisamos já foi conquistado na cruz em nosso favor. Mas a chave de acesso é o relacionamento. Quando nós olhamos para a história da igreja de Atos, nós vemos lá, como eu falei outro dia, né? Pedro passava, colocava os enfermos à beira do caminho para que no mínimo a sombra de Pedro tocasse neles e eles pudessem ser curados. Pedro tinha algo especial? O algo especial de Pedro era o relacionamento com Deus. Paulo enxugava o seu suor no lenço, as pessoas pegavam o lenço de Paulo, levavam, colocavam sobre os enfermos, eram curados. Paulo usava os seus aventais, pegava os aventais de Paulo, levava, colocava sobre os enfermos eram curados. Espíritos maus saíam das pessoas pelos objetos que Paulo usava, porque Paulo tinha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e não negociava isso. Não era aquilo apenas que Paulo sabia. Embora a vida com relacionamento nos leva a aprofundarmos o conhecimento de Deus. Mas é o relacionamento. Queridos, o que nós precisamos da parte de Deus vem a partir do relacionamento com Ele. O meu povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento não é teórico, mas é o conhecimento prático de andar com Deus, de estar com Deus. Que eu e você tomemos essa decisão de a cada dia mais nos relacionarmos mais e mais com Ele, para não sofrermos os prejuízos da vida e não perecermos no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Amém?